Olá, meus amores! Aqui é a professora Rafaela para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje ainda falaremos sobre astronomia. Bom, vamos começar falando dos astros. Mas o que seriam astros? Astros, meus amores, são todos os corpos celestes do universo. Estrelas, planetas, satélites, tá? São astros. Então, nós temos diferentes tipos, com formas, tamanhos e composições também diferentes. Sendo assim, eu posso dizer que os astros eles podem ser luminosos ou iluminados. Qual seria a diferença principal entre eles? A diferença é que nos astros luminosos, eles vão produzir a sua própria luz. Então, eu digo que todo astro luminoso tem luz própria. Ele é luminoso porque ele tem luz. Então, as estrelas são exemplos de astros luminosos. E aí eu posso dizer mais especificamente, como exemplo, o Sol, que é o nosso astro, né? Nossa estrela que emite luz, ok? Já os astros iluminados, nós também podemos chamá-los de não luminosos. E aí eu já dei a dica. Se eles não são luminosos, eles não têm luz própria. Mas eles têm brilho? Sim, eles brilham porque eles refletem a luz que eles recebem de outros astros, como as estrelas, tá? Posso pegar aqui como exemplo a nossa Lua. Ela é linda, aí quando tá cheiona, você olha e diz, nossa, hoje a Lua tá brilhante, né? Aquela luz que ela tá mostrando ali não é dela, é só a luz que ela está refletindo do Sol, que ela recebe a luz do Sol, ok? Bom, asteroides, meteoros e cometas. Os asteroides, eles vão ser astros iluminados, ou seja, meus amores, não possuem luz. Eles são rochosos ou metálicos e no sistema solar orbitam o Sol, tá? Em relação à Terra, eles são bem pequenos. A gente pode dizer que eles... A gente tem ali, por exemplo, o cinturão de asteroides, que é um local onde tem a maioria dos asteroides que fica ali entre as órbitas de Marte e Júpiter. Então, naquele espaço entre Marte e Júpiter, nós temos o que chamamos de cinturão de asteroides. É onde vai ter a maioria dos asteroides aqui do nosso sistema. Bom, meteoro. Meteoros são blocos sólidos constituídos por rocha ou metal, ou as duas coisas. Pode ser de rocha, pode ser de metal, ou pode ser de rocha e metal. O que acontece? Eles se aquecem quando entram na atmosfera, quando entram em contato com a atmosfera e podem se incendiar ou vaporizar. O que acontece com isso? Para explicar para vocês. Quando um meteoro entra em contato com a atmosfera, o atrito que tem do meteoro com os gases da atmosfera faz com que o corpo fique incandescente durante essa queda, tá? É o que a gente conhece como estrela cadente. Quando a gente olha assim, diz, opa, eu vi uma estrela cadente, na verdade, você não viu estrela, você viu um meteoro, ok? Cometas. Os cometas, eles podem vir de qualquer lugar do sistema solar, tá? Eles são provenientes de várias regiões. E eles são formados basicamente por gelo, poeira e gases. E vagam pelo espaço em torno do Sol, ok? O que acontece? Quando eles passam bem próximo do Sol, eles ejetam, eles expulsam, né? Gases e poeira por causa dessa radiação.
e aí eles formam aquelas caudas, o que a gente diz que são as caudas dos cometas, que na verdade são os gases e poeiras que foram ejetados, ok? Então, nós temos aí os cometas. Os planetas. Bom, para falar dos planetas, eu coloquei a imagem que está presente na apostila de vocês, na unidade 1 ainda, no caderno 1, unidade 1, página 268. 268. Bom, o que eu fiz aqui? Eu só representei o nosso sistema, né? Nós temos o Sol e os 8 planetas que fazem parte do sistema solar. Gente, não é novidade para ninguém que antigamente o sistema era formado por 9 planetas. Nós teríamos aí, depois de Netuno, Plutão. E a gente vai já falar sobre o Plutão, tá? Então, eu coloquei aí para vocês a imagem, e aí nós temos o Sol e, na sequência, os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, que é esse grandão, né? Saturno, Urano e Netuno. Bom, cada um dos planetas tem as suas propriedades e características diferentes, como tamanho, como, por exemplo, esses anéis que Saturno tem que ficam tão visíveis, né? Como a proximidade do Sol e, por isso, a sua temperatura, ok? E as suas localizações. A gente não vai falar agora sobre isso. O que nós vamos falar é que para ser planeta, tem que ter umas características para a gente considerar aquele corpo celeste um planeta. E que características são essas? Primeiro, no caso aqui do nosso sistema, ele precisa orbitar o Sol. Então, ele precisa estar ali girando em torno de, né, ao redor do Sol. Não estamos falando aqui sobre qual forma, mas ele está em torno do Sol, ele está rodando em volta do Sol. Além disso, ele tem que ter massa suficiente para que a própria gravidade, a força que atua neste corpo, deixe ele arredondado. Então, todo planeta, além de rodar em volta do Sol, ele precisa ser redondo, ok? E ele tem que limpar a sua órbita de corpos menores. Ele tem que ter essa capacidade de ter uma órbita limpa destes outros corpos. E aí, nós temos no nosso sistema 8 planetas. 4 desses planetas nós chamamos de planetas rochosos e os outros 4 nós chamamos de planetas gasosos. Qual é a diferença? A diferença é o que o nome já induz mesmo, tá? Os planetas rochosos, eles são formados por rochas e minerais. Já os planetas gasosos, eles são formados por gases. E aí, quais seriam esses planetas? Vamos lá. Os 4 primeiros planetas do nosso sistema são os planetas rochosos. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 últimos planetas são os planetas gasosos. Então, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, é só dividir. Os 4 primeiros são rochosos e os 4 últimos são gasosos. E Plutão? Bom, Plutão, até alguns anos atrás, mais especificamente lá em 2006, quando a União Astronômica definiu as características de um planeta, Plutão até então ele era o 9º planeta do nosso sistema solar. Só que com as definições que a União Astronômica Internacional estipulou, aquelas características, lembra? Para ser planeta, ele precisa ser redondo, ele precisa ter gravidade, lembra? Aquelas características que eu falei? Rodar em torno do Sol.
O que acontece? Quando eles fizeram essas classificações, Plutão ficou de fora. Por que ele ficou de fora? Por que ele não se enquadrava? Primeiro, porque ele não era tão grande assim, ele era bem menor e estava muito afastado do Sol, além de outros fatores, tá? Mas esses dois fatores são os fatores que nos interessam um pouco mais entender por que ele foi rebaixado ao planeta anão e não mais fazer parte do nosso sistema solar, ok? Então, desde então, ele deixou de ser classificado como planeta e passou a ser classificado como planeta anão, tá? Bom, satélites naturais. Satélites naturais são astros iluminados, repetindo, não tem luz própria, que orbitam em torno dos planetas. Ah, professora, todos os planetas têm satélites? Não, não são todos, tá? Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Agora, todos os outros 6 planetas, eles possuem pelo menos um satélite natural. Ai, professora, então possui mais de um? Sim, tem planeta que possui mais de um satélite, ok? E aí nós temos a linda imagem da nossa Lua. Essa imagem também tem no livro de vocês, lá na página 268, unidade 1, livro 1, ok? Olha como ela tá bem bonitona. Então, esta é uma imagem da nossa Lua, nosso satélite natural. As galáxias. As galáxias, elas são aglomerados de corpos celestes, e aí a gente pode incluir tudo: planetas, estrelas, satélites naturais, tá? Todos os corpos celestes. Poeira cósmica e nuvens de gás, que precisam se manter relativamente próximos, tá? Por causa da ação da força da gravidade. A gente já vai falar sobre força da gravidade, ok? A nossa galáxia, ela é chamada de Via Láctea. Via Láctea porque ela tinha um aspecto leitoso. Então, láctea, leitoso, leite. E aí, por isso, recebeu esse nome de Via Láctea, ok? E a nossa galáxia especificamente, como podemos observar na imagem, ela tem uma forma espiral. Então, essa nossa galáxia, essa é uma imagem da nossa galáxia, ela é espiralada, ok? Essa imagem tá na página 269 da unidade 1 do livro 1 de vocês, tá? Bom, constelações. Todo mundo sabe o que é constelação aqui, né, meus amores? Até lá em português, quando a gente estuda coletivos, né? Então, todo mundo sabe que constelação é o conjunto de estrelas, certo? Então, muitas estrelas juntas formam as constelações. E essas constelações, elas podem formar algumas imagens, né? Alguns desenhos. E aí a gente dá alguns nomes por causa destes desenhos que a gente vê. O que é legal a gente saber é que constelação é o conjunto dessas estrelas e, de acordo com a União Astronômica Internacional, existem 88 constelações no nosso sistema, ok? E essas constelações também são diferentes de acordo com o céu. Eu tenho que saber em que ponto do céu eu estou para ver que tipo de constelação eu tenho, tá? Então, nós temos a constelação boreal e a constelação austral. Vai depender de qual hemisfério nós estivermos, tá bom? E, por fim, eu vou falar com vocês sobre força gravitacional.
Força gravitacional é uma força de atração entre os corpos, tá? É uma força que um corpo tem de atrair o outro. E lá no nosso sistema solar, esses corpos se mantêm atraídos entre eles. Por isso que eles ficam orbitando em torno do Sol e ficam ali cada um na sua órbita, cada um com seu espaço, né? Eles não se chocam e nem caem no espaço. Eles se mantêm naquela sua organização devido à ação desta força, tá? E aí a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, quanto mais matéria o corpo tiver, maior é a força de atração dele sobre outros corpos, por exemplo. Outra coisa, quanto mais próximo esses corpos estiverem entre si, maior é a força de atração entre eles, tá? Então, se eu vou pegar aqui, por exemplo, Sol e Terra, Sol e Urano, como a Terra está mais próximo do Sol, a força de atração entre o Sol e a Terra é maior do que a força de atração entre o Sol e... eu nem lembro qual foi o planeta que eu falei, mas Urano, Saturno, eu não lembro, eu falei um mais afastado. Como ele está mais afastado, ele tem a força de atração menor, tá? Então, para que eu tenha uma força de atração maior, eu dependo da proximidade destes corpos e do tamanho deles, tá? E aí, só para a gente finalizar, o Sol atrai os planetas e os planetas atraem os satélites, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, mas se tiver ficado alguma dúvida, nós temos o nosso próximo encontro para tirar. Boa semana para todos, um beijo e até!